Através de eras, a sociedade se modificou para atender o interesse da população. Sistemas de compra e venda, moeda, troca foram criados para que as pessoas conseguissem chegar ao resultado que elas queriam. E hoje em dia, a moeda mais valiosa que a gente tem é a nossa atenção. Ganhar sua atenção me faz vender um produto, vender uma ideia, pode melhorar meu status social, me abrir portas, me tornar famoso. Em resumo, a atenção se tornou tão importante que ela é quase um superpoder. E baseado nessa premissa, estreou na temporada de abril de 2025 Tube Hero X, um anime chinês que ninguém dava nada, mas que chegou quebrando tudo e que possivelmente tá ali pau a pau com Solo Leveling pra concorrer entre os melhores animes do ano. Então já senta na cadeira, pega uma pipoca, porque hoje a gente vai analisar o anime Tube Hero X. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Edson, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao Rato de Anime. Eu tô aqui pra ser aquele amigo otaku com quem você pode conversar e trocar uma ideia. E hoje, justamente, eu queria conversar um pouquinho sobre esse fenômeno que estreou agora na temporada de abril, que é o anime de Tube Hero. Pra começar, Tube Hero X é um anime original em parceria da Bilibili com a Aniplex, mas embora ele seja original, ele não é o primeiro do seu nome, é o terceiro anime da saga Tube Hero. E a primeira coisa legal que eu queria comentar é que toda temporada lança um mega hit que a gente espera que vai ser o mais falado dentro da comunidade otaku. E sinceramente, eu acreditava que seria The Beginning After the End. E de certa forma até foi, mas não por bons motivos. O que é diferente de Tube Hero. Tube Hero X é um anime que apresenta novos conceitos, estéticas, maneiras de você contar uma história. Para começar, que a narrativa dele, ela acontece de ordem cronológica, de frente para trás. E a história é contada pra gente através de pequenas antologias, que são arcos que na teoria são separados, já que cada um foca num herói diferente daquele mundo, mas que na prática todas as histórias são conectadas, todas vão apresentar o contexto geral daquele mundo e explicar pra gente quem são os 10 maiores super-heróis do universo de Tube Hero X, e a gente vai pegar do futuro, do número 10, do Nice, voltando pro passado até a gente chegar no top 1, que é o X. E lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre as moedas de troca? O ponto principal de Tube Hero X é o poder que você ganha através da confiança e da atenção das pessoas. Todo mundo tem um contador no braço que funciona com base na sua confiança. Quanto mais você acredita em si mesmo e mais as pessoas acreditam que você é capaz de realizar uma determinada ação, de fazer um determinado feito, maior é o seu poder como super-herói. Então já fica muito claro nessa história a diferença do poder das pessoas através do ranking, e o top 10 jamais vai ser tão forte quanto o top 1, já que a confiança que a sociedade coloca nesses dois personagens é relativamente diferente. Então, quanto mais as pessoas acreditarem que você é capaz, mais você realmente será. E a gente tem a confirmação disso no final do arco do Yang Chen, que é o super-herói número 9, porque quando ele vai pra luta contra o Isou original, ele chega num patamar onde ele já é mais forte do que o Isou, e mesmo com o super-herói mais experiente, já tendo anos de batalha, táticas e equipamentos mais avançados, ele não consegue vencer um novato justamente porque a popularidade, a confiança que o público colocou sobre o novato já era maior do que a dele. Então, por mais força de vontade que você tenha, Tube Hero X deixa bem claro que a principal fonte do seu poder vem dessa confiança. Sem ela, você não é nada. E de certa forma, chega a ser até um tanto quanto desleal a maneira que você perde tudo quando as pessoas deixam de acreditar em você, mas você consegue enxergar um paralelo com a nossa realidade sobre a cultura do cancelamento com influenciadores e artistas. Quanto tempo um produtor de conteúdo ele precisa investir para ganhar a confiança do público dele, para conseguir notoriedade dentro de um assunto? E já reparou que ele pode perder isso no estalar de dedos com o cancelamento? Às vezes ele nem precisa cometer alguma coisa errada. Se ele falar algo que desagrade, o que o público dele espera que ele diga, se ele fizer algo que vá contra o que a fanbase dele está esperando, já é o suficiente para você ostracizar esse cara. E olha o tanto de riqueza narrativa que você tem dentro dessa história, que muita gente deixa de lado por conta do preconceito com a animação. Inclusive, agora que já deu para acertar um pouquinho o universo do Tube Hero X, acho que a gente pode pular para debater um pouquinho sobre essas questões. E eu acho que pra mim, aquilo que eu considero ser um dos pontos mais altos de Tube Hero X, que é a escolha estética da animação, é o ponto mais fraco pra muita gente. Quem tá acompanhando o anime ou já viu alguns cortes, sabe que Tube Hero X trabalha ali naquela divisão entre o 3D e o 2D. Ele vai mesclando as duas identidades pra te entregar uma experiência diferente.
É meio parecido, eu acho até um tanto quanto chupinhado do estilo de animação do Aranhaverso, mas o Aranhaverso ainda conseguia brincar mais com diferentes linguagens. Ele passava pelo pop art, ele passava por estrutura de quadrinho, puxava do preto e branco, das histórias no ar, além do 3D e o 2D convencional. Às vezes a estética do 2D dele puxava para um lado cartoon, de vez em quando, dependendo do personagem, ela já puxava para um lado de anime. Então ele tinha muito mais coisas ali para você trabalhar, que era justamente para fazer esse paralelo de multiverso, tudo junto dentro da mesma história. Aqui Super Hero não, ele trabalha literalmente com dois, um estilo clássico de animação 2D e um estilo de 3D. O grande problema das pessoas com 3D é que normalmente esse recurso é utilizado quando um estúdio não tem tempo ou verba suficiente para trabalhar uma animação da maneira clássica. E por conta disso, dessa falta de recurso, os objetos 3D que eles costumam entregar nunca é muito bem polido, normalmente não está bem renderizado, então você vê algumas coisas horríveis, horripilantes, como aqueles bichos de arifureta, mas eu vou te confessar que não é o caso desse anime aqui. É um 3D tão bonito, ele é tão bem polido, bem trabalhado, que ele praticamente parece com o filme da Pixar ou da Disney. Então, sinceramente, é o tipo de preconceito que para esse anime aqui, ele não faz sentido. Eu acho até que pelas limitações que às vezes o 3D traz para você, eles conseguem brincar, entregar pra gente uma estética muito bem desenvolvida, muito bem aprofundada, sabe? A água tem textura de água, o fogo parece fogo, raios parecem raios. Particularmente falando, eu me adaptei tão bem à estrutura de Tube Hero que toda vez que o anime ele vai pro 2D sem precisar, eu preferia que ele voltasse, de tão bem resolvido que é a estética aqui. E agora falando da parte 2D, se o 3D é bem feito, a 2D é melhor ainda. Não é simplesmente uma animação padrão. O jeito que essa história, ela trabalha a iluminação de luz e sombra, a composição visual, o contraste do claro para o escuro, é tudo muito bem detalhado, é tudo muito bem resolvido. Você enxerga que por trás daquele projeto você tem excelentes animadores, excelentes storyboarders e designers experientes que conseguem entender como a animação ela precisa ser projetada no objeto, qual é o contorno que aquilo faz, é tudo tão bem encaixado que qualquer quadro de Super Hero X você pode tirar um print e emoldurar de tão bonito que é. E a última vez que eu vi um anime trabalhar tão bem com luz e sombra, contraste e iluminação foi o anime de Cyberpunk Edge Runners. Então daí você já vê que a gente não tá falando de pouca bosta, a gente tá falando daqui ó, a nata, o top. E eu não vou ficar recontando a história de Tube Hero, porque a essa altura, ou você tá acompanhando a história, ou você já deve ter visto o review de diversas outras pessoas. Mas uma coisa que eu queria comentar é uma alusão que eu percebi entre os arcos do herói número 10, que é o Lin Lin, e o número 9, o Yang Chen, que eu considero que eles são praticamente uma antítese um do outro. O Lin Lin, ele era um cara que acreditava que qualquer um poderia ser super-herói, apesar de por mais baixo que você fosse, pela sua casta tá lá no chão, você não ser ninguém, você não ser reconhecido, pela sua força de vontade, você podia alcançar o sucesso e chegar onde você queria. Tanto que é dito na história que o Knight, o herói original, tava ali, ó, penando há tempos para conseguir chegar no top 10 dos melhores heróis. Enquanto isso, o Lin Lin, sendo quem ele é, ele conquistou tudo e chegou no top 10 em apenas um dia, justamente sendo quem ele realmente é, um herói comum, uma pessoa normal. Já pelo outro lado, o arco do Yang Chen mostra pra gente um protagonista que teve vários problemas no passado dele, onde a família dele morreu de uma maneira trágica, e por conta disso, ele acabou tendo a personalidade afetada a um ponto onde ele não enxerga o valor nele próprio. Por mais que as pessoas falem pra ele que ele consegue, que ele é poderoso, que ele é capaz, ele não consegue reconhecer o próprio valor que ele tem. Há um ponto onde ele termina sendo subjugado pelo vilão da história e ele deixa de lado os desejos dele, as coisas que ele realmente queria alcançar, justamente porque ele não tem, sabe esse brilho, ele não tem essa força de vontade na personalidade própria dele. Porque o que ele queria de verdade? Ele queria ser reconhecido e ele queria conquistar o amor da vida dele. No final, ele foi reconhecido, a garota claramente estava afim dele, ele não precisava batalhar contra o Wilson original. Ele podia simplesmente aceitar a reputação que ele já tinha, como ele era jovem e tinha mais potencial, com o tempo ele já iria superar o Wilson original. Então ele podia ali seguir a vida dele sendo o herói que ele sempre quis ser com a garota que ele queria estar. Mas por essa falta de autoestima, ele acaba sendo levado para o que as outras pessoas esperam que ele faça. Ele não consegue ter esse discernimento próprio, essa força própria para ir atrás do que ele realmente quer.
E eu sei que qualquer pessoa pode ter matado a Xiao Yuqin no final do 4º episódio, mas eu espero sinceramente que a pessoa por trás daquela roupa de Soul seja realmente o Yang Chen. Justamente para fazer esse paralelo dos dois lados da mesma moeda, onde se eu tive que abrir mão das coisas que eu queria e eu não tive força de vontade pra ser um super-herói que eu sempre quis ser e ficar com a garota que eu amo, você também não vai ficar, Nice. Ling Ling, esse destino eu também não vou te deixar ter. Você vê que legal? Você vê que interessante que seria esse paralelo? Exatamente a mesma coisa, o super-herói número 10 e o 9 ser o vilão e o herói da mesma história, um o contraponto do outro. E sinceramente eu espero que a história vá por esse lado, e futuramente eu espero que outros personagens ainda consigam se mesclar dentro da ideia da história desses dois, ou que tenham outros paralelos diferentes pra gente poder debater aqui. Mas me diz aí, você tá assistindo o Super Hero X, tá gostando? Se inscreve aqui no canal, porque eu vou lançar vários outros vídeos analisando o arco dos outros personagens da história, além de comentar algumas curiosidades e notícias de outros animes da temporada. Então já se inscreve para não perder os próximos. Tchau, tchau.